Eu nem iria... Presidente, eu venho para a tribuna aqui, não que eu tenha procuração para defender o Jorginho Melo. Queria ter ou ter nascido naquele estado maravilhoso que a vereadora Andressa se falou aqui de morte, se preocupou com guerra, e seria bom elogiar, que é o estado mais seguro do país e o que menos tem mortes violentas, né? Então a senhora que se diz preocupada com as mortes deveria elogiar o Jorginho Melo e não vir aqui nessa bancada aqui na tribuna criticar, né, o governador de Santa Catarina. Uma parte, vereador. E queria dizer aqui que, se olhar todo o contexto da fala dele, né, é uma fala que os governadores bons não sabem mais o que fazer por conta de uma coisa que leva esse país ao caos, que é o Pacto Federativo. Então, quando ele critica, quando ele fala de separação, é uma forma de se expressar que não estão contentes com o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo, vereador Andressa? Vou explicar para a senhora aqui. O Maranhão mandou 6,6 bilhões para a União, para Brasília. Recebeu 21. O Rio Grande do Sul mandou 57 bilhões. Recebeu só 13 milhões, o número da desgraça. Então, assim, o Maranhão, que o Flávio Dino, que era do seu partido, governou e tem os piores números da história, né? E hoje ocupa um dos piores PIB, onde tem os piores índices de desenvolvimento humano, né? IDH do país. Também um estado muito inseguro, um dos piores do país, é por conta do Pacto Federativo, e isso nos deixa triste. Então, quando os governadores falam... Uma parte, vereador. Bravos em separação ou coisa assim, é nesse sentido, vereador Daniel. Então, aqui cabe a nós entender e lutar para que mudasse isso, quem sabe, né? Mas não tá falando mal dos governadores que têm números bons, né? E aqui eu queria também, né, elogiar aqui, que eu falei da questão do mutirão da saúde, o pessoal da comunicação do prefeito, que fez muito bem os vídeos. Eu sempre digo que o marketing é bom, né, vereador Cristiano? Então, elogiar que o pessoal da comunicação, que conseguiu em pouco tempo levar a mensagem onde iria ter os mutirões, conseguiu agregar bastante, tá? Fez ótimos vídeos, relatos de pessoas verdadeiras, é isso que a gente espera. Teve vídeo com um relato ali de uma pessoa que esperava 2 anos, né? Então aqui fica meu elogio ao pessoal da comunicação do prefeito, que está indo muito bem. Sua parte, vereador Daniel. Vereador Iago, em relação ao Pacto Federativo, muito bom o senhor trazer. Inclusive era isso também que eu iria falar. E eu acho que isso é uma coisa que é urgente, que precisa ser revisto. E já saliento aqui, não é tirar o direito de quem precisa em relação ao Bolsa Família. Mas a gente sabe que isso leva, inclusive, a muitos estados onde tem muito mais Bolsa Família do que carteiras assinadas. E uma coisa leva a outra. Quando tu se contribui menos em imposto, tu recebe mais, uma coisa vai levar a uma certa consequência. E é injusto. Olha a quantidade de imposto que nós pagamos e quanto recebemos de volta. E em relação à saúde também, vereador, dá os parabéns, porque assim, os números foram 1.343 doses aplicadas de vacinas do calendário, 932 consultas médicas, 113 coletas de preventivo, 176 consultas ontológicas, 877 procedimentos odontológicos, 555 testes rápidos e 1.012 outros procedimentos. Então, parabéns à ação que tivemos agora no final de semana, parabéns ao prefeito e à Secretaria de Saúde. Aí, o líder do governo usando meu tempo para falar bem do governo, ele é esperto, mas beleza. Não, ele é malandro. Só querendo aqui dizer, né, alertar que o Pacto Federativo é igual nós ter 3 filhos, vereadora Daiane. E aí o filho que pior vai na escola é o que a gente mais dá mesada e mais dá incentivo. Ó, foi mal na nota, toma mais dinheiro, vai pro shopping gastar. E o que foi bem, tu acaba punindo. Então o estado pior recebe mais dinheiro da União. É isso que a gente tem que acabar, né? E aqui a vereadora antecedendo ali, falando sobre vacinas. A vereadora... Secretário, ó, o pessoal tá uma bagunça aí. Obrigado. Esse cara nasceu para isso. Aqui a questão, a vereadora Andressa falou sobre os médicos que poderiam ter trazido, ela poderia ter trazido médicos para dar um contraponto, né, como o vereador Pedro falou. E ela falou, eu não posso obrigar eles a virem. A gente não quer obrigar também as crianças a tomar vacina, é a mesma situação. E também, ela veio aqui e falou bastante da questão do Butantan, né? Mas também, né, o painho Lula deu 388 milhões para o Instituto Butantan. É óbvio que ele vai falar, né, que até o comunismo deu certo. Se precisar, o Instituto Butantan vai bancar essa pesquisa e vai falar. Então, recebendo dinheiro assim do governo federal, a gente fica desconfiado se realmente tem, né, uma questão, um fundo de verdade, ou se só por receberem dinheiro estão falando que o governo federal defende. Seria isso.